Todos os grandes lutadores, por mais completos que sejam, têm pontos fracos, lacunas para os adversários se aproveitarem. Aliás, ninguém é perfeito, e nos estudos das lutas acaba se descobrindo os pontos que os lutadores deixam a desejar. Hoje iremos falar sobre os lutadores do UFC e seus pontos fracos, os calcanhares de Aquiles deles, a ferida de cada lutador do UFC. Conor McGregor. No Notorious, como ponto fraco eu destaco os treinamentos de Conor. Quando a gente vê vídeos de treinamentos do Conor, ele parece ser intocável. Todo mundo que está ao redor dele parece não cobrar da forma como deveria. Tudo que ele fizer vai estar ok. Mas uma preparação para esporte de combate de alto nível, o lutador tem que virar uma máquina de treinamento e ser um aprendiz, um nível abaixo do treinador. Ser forçado ao máximo. Porém, quando a gente vê os treinos do McGregor, tem uma música alta tocando no fundo e ele batendo nos sacos de pancada livremente, enquanto todos só observam. O McGregor que parece mandar e decidiu que treinar. Porém, para combate de alto nível, não é bem assim que a banda toca. A gente só vê o McGregor fazendo treinos principalmente de boxe, manoplas, sacos, e quando está fazendo sparring é com caras do mesmo peso ou mais leve do que ele. Enquanto os outros atletas do UFC treinam intensamente os pontos fracos, seguem os treinadores e fazem sparring com caras maiores, para melhorar ainda mais seu rendimento e se forçar ao máximo. O McGregor treinando apenas o que ele já é bom, com caras mais leves, é um tiro no próprio pé, pois os outros estão se esforçando ao máximo. Khamzat Chimaev, atualmente dos Emirados Árabes, mas nascido na Rússia, é invicto na sua carreira de MMA e tem como ponto fraco o segundo e terceiro round da luta. Apesar de ser um cara com uma força física impressionante que levanta seus adversários com facilidade, com um wrestling impecável, o cardio do Chimaev deixa a desejar. E nas lutas fica claro a queda de rendimento no segundo e terceiro round. O fato de ele estar próximo a um title shot ou de um main event e ter que fazer uma luta de 5 rounds me deixa receoso de como ele se sairia em um combate de 25 minutos. Se com 3 rounds o cardio já o deixa na mão, em uma luta de 5 rounds ele teria que se arriscar a tentar acabar o combate logo. Tanto que o que seria o Common Event do UFC 294 era para ser uma luta de 5 rounds. Por ser um Common Event, normalmente são 5 rounds. Porém, a negociação do combate, a equipe do Khamzat conseguiu chegar a um acordo de uma luta de apenas 3 rounds. Justin Gaethje, ponto fraco, Jiu-Jitsu. O Gaethje é um cara explosivo, mãos pesadíssimas, excelente striker e tem uma ótima defesa de quedas, isso é inegável. Não é fácil levar esse cara pro chão, porém, quando isso acontecer, o nível de submissões do Gaethje, o Jiu-Jitsu dele é de um faixa branca ou azul. Para atletas do UFC, é relativamente fácil finalizar ele no chão. O maior desafio é levá-lo para a lona, mas depois disso ele se expõe a finalizações de forma relativamente fácil. Os fãs do Gaethje comentam sobre uma possível vitória dele em um combate com o Khamzat Chimaev, porém eu não acredito nisso justamente pelas altas chances do Gaethje ser finalizado. Um cara com um jiu-jitsu afiado faz o Gaethje dar os 3 tapinhas de forma relativamente fácil. Sean O'Malley, ossos frágeis e lesões. Os ossos do Sugar são frágeis, ou pelo menos para um lutador do UFC. O histórico dele fala por si só. Quebrou uma costela no combate contra o Raheem Sterling, quebrou a mão contra o Pedro Munhoz, e na sua única derrota na carreira, ele provavelmente quebrou o pé contra o Marlon Vera. Vendo os vídeos da luta dá para perceber que ele acusa os leg kicks e começa a dar sinais de estar mancando. E após demonstrar sentir a perna, o Marlon consegue nocautear o Sugar. Então, para adversários do Sean, buscar um nocaute técnico por meio de low kicks ou golpes na costela é uma boa alternativa, já que muitos acusam o Sugar de ter ossos de passarinho, quebram fácil. Isso se dá muito também por ser um cara de envergadura e altura acima da média para a divisão, e ter que ficar um pouco mais magro para se encaixar na categoria. Israel Adesanya, defesa de leg kicks e o boxe. Para isso vou usar o exemplo da primeira luta de Adesanya e Poatan no UFC, e a última luta de Adesanya contra o Sean Strickland. A postura do Adesanya durante o combate, a base de suas pernas, expõe demais aos leg kicks. O Poatan aproveitou demais essa base para a entrada dos calf kicks, que castigaram demais o Adesanya nesse combate e foi um grande fator para a vitória do Poatan. Agora falando do boxe dele, você se pergunta, como um cara que é striker tem como ponto fraco o boxe? Adesanya é um campeão de kickboxing e um striker de elite. O estilo dele é de uma distância controlada, fintas, esquivas e chutes, e sempre mantendo a distância, entrando e saindo do alcance do oponente. Porém, quando eu falo de boxe, eu falo da distância que o oponente chega para a trocação franca. Quando o Adesanya não pode mais dar chutes e tem que partir para os socos, isso ficou claro na luta contra o Strickland, que o Adesanya é fraco nesse quesito. O Adesanya controlava a luta na distância, porém sempre que o Strickland pegava a distância do boxe, ele saía na vantagem da trocação. Se encurtar a distância para o boxe, já era.
E olha que o Strickland não tem um estilo de boxe tão avançado assim. Usou sequências básicas contra a Adesanya e bastava chegar na distância que já dava certo. Tanto que o momento que balançou o Adesanya foi quando o Strickland simplesmente encurtou e mandou um jab direto, sem nenhuma finta nem nada do tipo. O que mostra essa deficiência do Adesanya quando chega na distância da trocação do boxe. Jon Jones. O ponto fraco de Jon Jones são as leis